Literatura Brasileira pelo Mundo, podcast de difusão de livros e de ideias brasileiras, uma parceria da UNB, Universidade de Brasília, e do Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru. Olá, eu sou Alexandre Pilati, professor de Literatura Brasileira da Universidade de Brasília, Brasil, e essa é a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo, que vai levar você numa viagem para encontrar ao redor do planeta escritores, artistas, tradutores e intelectuais para conversar um pouco sobre como a literatura brasileira influenciou na sua própria trajetória literária e na sua formação como leitor. Que personagens foram mais marcantes? Que obras influenciaram a sua escrita? Que verso ficou gravado na memória? Enfim, vamos procurar saber como a literatura brasileira contribuiu afetivamente e profissionalmente para a criação literária de autores contemporâneos dos quatro cantos do planeta. Em cada episódio de A Literatura Brasileira pelo Mundo, você vai conhecer um autor estrangeiro e entender melhor como a literatura brasileira o influenciou, além de poder curtir trechos de textos literários escritos por aqueles autores brasileiros que o nosso convidado citou como importantes na sua formação cultural. A primeira temporada de Literatura Brasileira pelo Mundo viaja pela América Latina, conversando com escritores que foram influenciados pela literatura brasileira. Por isso, essa temporada será bilíngue. Nossos convidados e convidadas irão falar em espanhol e nós em português. Essa é uma forma de aproximarmos mais nossos idiomas e nossas culturas. Além de falar um pouco sobre suas obras, os autores latino-americanos também vão apresentar um pouco dos diálogos que mantêm com a língua portuguesa do Brasil. Hoje nós vamos conversar com a escritora argentina Teresa Arjón. Nossa convidada nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 1968. Teresa publicou 7 livros de poesia, uma peça de teatro, além de escritos sobre arte e cultura e crônicas de viagem. Concebeu e editou Cuentes, Pontes, a primeira antologia bilíngue de poetas argentinos e brasileiros contemporâneos, traduzidos por poetas, em parceria com Heloísa Buarque de Holanda e Jorge Monteleone. Teresa publicou mais de 50 traduções em várias línguas. Entre os brasileiros destacam-se Clarice Lispector, Wally Salomão, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Rubem Fonseca e Ângela Melin. Vamos então conversar com a poeta e tradutora argentina Teresa Arjón sobre como a literatura brasileira pode ter influenciado na sua formação de leitora, de poeta e tradutora de literatura. Muito bem, Teresa, então, para começarmos a nossa conversa, gostaria que você nos falasse um pouco sobre o significado da literatura na sua vida, como e por que você se aproximou da literatura e como que isso foi se tornando parte essencial da sua atividade como escritora, como tradutora, não é? Então, se puder nos contar um pouco dessa experiência. Bueno, buen día. La literatura es mi vida, o sea, me aproximé a ella a través de la lectura. Los libros siempre fueron mis estrellas guías. Incluso cuando era chica en mi casa había una biblioteca bastante grande. Si bien era una casa de familia obrera, yo tenía una tía que compraba muchísimos libros. Entonces yo empecé a leer desde muy chica. Aprendí a leer antes de ir a la escuela y me apasionaba leer porque era entrar en otros mundos, vivir aventuras. Así que siempre estuvo cerca y siempre fue una especie de magia también para mí en algunos momentos, sobre todo en la adolescencia, cuando tenía algún tipo de conflicto amoroso, preocupaciones adolescentes, desolaciones adolescentes, yo iba a la biblioteca y agarraba un libro al azar. Abría una página al azar, leía y ahí encontraba la respuesta a lo que me pasaba.
te juro, era así, porque los libros, mi relación con los libros era muy íntima. Yo confiaba en ellos, yo creía en ellos, yo los vivía. Yo vivía lo que leía, yo vivía lo que leía. Y no te estoy hablando solo de narrativa, sino sobre todo leía ya desde chica poesía, porque es como mi raíz es ser poeta, y también teatro. Me gustaba mucho leer teatro. Y aunque muchas veces no entendía del todo el significado de las obras, porque leía tragedia griega, Shakespeare, qué sé yo, aunque no entendía del todo, me encantaba el tema de los diálogos, la agilidad de los diálogos, la pasión de los diálogos. Y bueno, la literatura entró así en mi vida, por la lectura. Creo que es la única manera en que uno puede ser escritor, ¿no? Primero sos, antes que nada, un lector. Y yo no tomé una decisión de ser escritora, yo empecé a escribir porque leía. Yo empecé a escribir porque leía. Muchas veces imitaba, como antes hacían los antiguos, pero sin saberlo. Viste que hay imitación de Horacio, imitación de tal. Bueno, yo imitaba cuando me puse a leer a García Lorca, que poeta que todavía me apasiona. Bueno, escribía más con el tono de García Lorca, del romancero gitano, ¿no? Cosas que por ahí ahora están fuera de lugar, no forman parte de lo que yo hago ahora. Pero creo que fue un muy buen ejercicio para ejercitar la mano, la mente, el corazón, todo lo que interviene en el hecho de escribir. Así que más que una decisión fue un hecho o algo que ocurrió. Y después la vida me fue acompañando, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo como modelo de artistas y en ese trabajo, en los descansos, entre pose y pose, yo aprovechaba también para escribir, ya siendo acá un poco más grande, ya tenía 18 años, aunque trabajé muchos años, pero empecé ahí más o menos. Y una señora de las que pintaba llevó mis poemas, ella también iba a un taller de poesía, me preguntó qué hacía, porque le despertó curiosidad esa modelo que salía corriendo y se iba. Y entonces me preguntó qué hacía, le dije, escribo, ¿qué? Poesía espero, le dije yo, porque... Y bueno, los leyó a los poemas Juan José Hernández, que era un gran escritor de aquí, que ya murió, pero a quien le estoy siempre agradecida, porque él me invitó a leer al taller, le gustaron los poemas, me dijo, ¿por qué no te presentás al concurso del Fondo de las Artes? Bueno, ahí gané un premio para editar el libro y ahí ya me volqué más a escribir y publicar, porque escribir es escribir, después está publicar. Y yo creo que yo no escribo teniendo en mente publicar, pero ahí descubrí que podía publicar, ¿entendés? Hasta entonces yo escribía porque escribía. Ahí empezó el contacto con otros poetas, con otros escritores, el mundo editorial. Ahí fue que después fui a Brasil cuando salió ese primer libro, entré en contacto con los poetas brasileños, empecé a traducir y después ya se disparó otra vida, digamos, otra vida más como escritora, sí. Pero empecé como lectora y espero seguir siendo una buena lectora, porque sin ese alimento y sin ese diálogo que tenés con la lectura, para mí no hay escritura. Sim, sim. Você mencionou um pouco essa ida também às leituras brasileiras, digamos assim, Sim. não é? E essa é um tema importante aqui da nossa conversa, não é? Que é a sua relação com a literatura brasileira, não é? E, assim, nós gostaríamos de ouvir também um pouco sobre as suas lembranças mais vivas com a literatura produzida no Brasil, o que mais chamou a sua atenção no contexto das literaturas em geral, em relação à literatura brasileira, o que ela dizia de diferente, o que mais te chamava a atenção para a literatura brasileira e por que esse caminho de aproximação com essa literatura em português?
ese camino tiene dos vetas, en principio, si vamos a los primordios, ¿no? Una fue la música brasileña, o sea, yo empecé a interesarme por la literatura brasileña desde chica, escuchando a María Bethânia cuando recitaba tramos o fragmentos de Clarice Lispector o de, bueno, Fernando Pessoa, que ya sabemos que es portugués. Bueno, ahí yo sentí el impacto de la lengua portuguesa o brasileña, y cuando escuchaba los fragmentos de Lispector quedaba encantada. Entonces empecé a buscar los libros que había. No eran tantos en aquel momento, no eran tantos. Había solo una traducción de este libro que yo después traduje y que fue mi mayor emoción en la vida, una de las más grandes, fue traducir Cerca del corazón salvaje. Este fue el primer libro de Clarice que yo leí y yo quedé absolutamente deslumbrada, absolutamente deslumbrada. Ella lo escribió a los 21 años. Y yo creo que acá está toda Clarice. Después con el tiempo la fui leyendo toda, traduje varios otros libros, junto con Bárbara Velo, que estas traducciones, pero este fue el libro que me marcó, que me abrió un mundo de... Yo no sé si es... Sí, bueno, esas dos me acercaron a mí, yo diría, antes que a la literatura, como a la cultura brasileña. Yo quiero creer que me voy acercando a la cultura brasileña, a lo que es Brasil. Sé que Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Y que es imposible de abarcar, pero yo me sigo acercando siempre a eso. Es como una pasión, básicamente para mí. Y creo que, bueno, yo hice una antología, perdón, en un momento, la hicimos entre 1999 y 2003, salió en 2003, que es Puentes Ponchis. La hicimos con Eloísa Buarque de Holanda ya, y acá con Jorge Monteleone, 20 poetas argentinos y 20 poetas brasileños de unas determinadas, nacidos entre los años 1920 y 1950, traducidos por poetas. Bueno, eso fue como un hito. Ahí, por ejemplo, con Eloísa veíamos las diferencias que había entre la poesía argentina y la brasileña, o la brasileña y la argentina. Incluso ella decía, yo no termino de entender cómo escriben ustedes, o sea, como que no terminaba de llegarle. Y yo ahí, con ese trabajo, me sumergí más, y en esa diferencia encontré una riqueza enorme. Por ejemplo, en un poeta como Walid Salomão, cuando lo leí por primera vez, yo entendía el idioma, pero no entendía a dónde iba ni de dónde venía. Ahora estoy traduciendo la poesía total, que sale por el Cuenco de Plata este año. Es muy difícil y a la vez es una inmersión en el propio Walid y en la cultura brasileña. Yo creo que es fundamental este pequeño o gran trabajo de hormiga que estamos haciendo de empezar a comunicarnos entre los hispanohablantes y los lusófonos, por llamarnos así. Después están todas las otras lenguas indígenas, ¿no?, de nuestros países. Yo creo que hay mucho por hacer, pero también creo que, por ejemplo, como Argentina, yo te podría decir que no conozco la poesía guatemalteca, o que conozco muy poco, no hay tanta comunicación. Por ahí en los más fronterizos, bueno, Argentina y Uruguay es un caso, viste, de afinidad, no sé, hay algo en el Río de la Plata, en esta parte de Argentina, porque también Argentina la tenés que ver desde todas sus regiones, ¿no?, que son pequeños mundos. No tanto, creo yo, como Brasil, pero sí hay una diversidad importante que ahora está empezando a aflorar. Entonces creo que esto es como la punta de lanza de algo que se está abriendo y que va a abrir a muchas otras
zonas de nuestras culturas y de nuestros países. Creo que estamos empezando, creo que empezamos, digamos, por los que eran más accesibles en cada uno de nuestros países, y que ahí, bueno, hay un tesoro que vamos a ir descubriendo, ¿no? Algo Sim. así. No sé, ¿me fui por las ramas? Sim, não, perfeito, perfeito. E é assim mesmo, acho que esse diálogo, não é que precisa se intensificar, não é cada vez mais, Sí, sí, deve certamente considerar essas diversidades, não é, que compõem essa experiência latino-americana, claro, que também é o que nos une, não é? claro. Essa unidade que se espraia sobre as diferenças, não é? E, bom, você citou a Clarice Lispector, né, como Perto do Coração Selvagem, que você Sí. traduziu. E existe alguma outra autora ou autor que, digamos assim, tenha tido um impacto na sua obra, na sua escrita, não é? Digamos, existe algum texto seu que dialoga mais diretamente com algum texto da literatura brasileira que tenha partido ou que tenha digamos, de uma maneira um pouco mais direta, estabelecido um diálogo, ou se trata de uma coisa mais geral, ou não há essa influência? Como que você poderia... Creo que puede haber algún diálogo con la poesía de Angela Melin, pero no es un diálogo explícito. Sim. No es que está nombrada en mis poemas, no es que yo respondo a un poema suyo con otro poema, pero creo que quizás puede haber algo de sus, sobre todo de sus últimos libros o inéditos, porque como somos amigas, leo inéditos, tengo ese privilegio. Bueno, también la tradujimos la obra reunida de ella, la publicamos hará 2 o 3 años con Bárbara. Creo que tengo algo, sí, puede ser con ella. Bueno, con Ana Cristina César, esa figura tan icónica que traduje en aquel momento, sin duda también. Sin duda también. Sí, si te dijera, pero no tengo una cosa así de respuesta directa, no. De respuesta directa no, quizás sí de influencia o de un aire que cuando escribo, cosas que percibo en la manera de escribir de Ángela, cómo trata las palabras, cómo arma sus versos. Bueno, quizás ahí algo se puede reflejar a veces en algo que yo escribo, pero no un diálogo directo, no. Um diálogo directo, não. Obrigado, acho que foi uma Obrigada a conversa você. excelente, vai render certamente um excelente episódio aqui para o nosso podcast. Desejo que A Mulher Pintada esteja traduzido no Brasil em breve. Tomara. Sim, e quero agradecer pela sua, enfim, por essa sua paixão também pela literatura brasileira, que tem feito de alguma maneira ela chegar aqui. Sim. Não só aqui, não é, mas também em espanhol, castelhano, né, de maneira mais ampla. Sim. E assim, muito obrigado mesmo pela conversa, pelo tempo. Achei que foi muito, muito bom mesmo. Foi um grande prazer. Para mí también fue un placer, muy agradecida. Siempre es una alegría y un fuego estar en contacto con Brasil. Perfeito. Nossa convidada de hoje, Teresa Arijon, comentou sobre sua relação com a literatura brasileira, especialmente a poesia moderna e contemporânea do Brasil. Teresa citou as autoras Ana Cristina César e Ângela Melin, além do poeta João Cabral de Melo Neto, entre outros nomes da literatura em língua portuguesa, como Fernando Pessoa, em poemas recitados pela cantora brasileira Maria Bethânia. Teresa, entretanto, destacou que um de seus mais significativos trabalhos foi a tradução de A Paixão segundo GH, um dos mais famosos livros de Clarice Lispector. Escolhemos para a leitura um trecho significativo dessa obra que certamente está entre os mais brilhantes textos da literatura brasileira de todos os tempos. Vida e morte foram minhas,
e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição, tive a coragem de não compor nem organizar, e sobretudo a de não prever. Até então eu não tivera a coragem de me deixar guiar pelo que não conheço, e em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu veria. Não eram as antevisões da visão. Já tinham o tamanho de meus cuidados. Minhas previsões me fechavam o mundo. Até que por horas desisti. E por Deus, tive o que eu não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei. Eu sempre pensara que encontrar seria fértil e úmido, como vales fluviais. Não contava que fosse esse grande desencontro. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer? Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram, e nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi. Sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi porque não entendo. Sei que vi porque para nada serve o que vi. Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isso. Eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi. Livra-me de minha inútil visão e de meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior. Muitas vezes, antes de ter coragem de ir para a grandeza do sono, finjo que alguém está me dando a mão e então vou. Vou para a enorme ausência de forma, que é o sono. E quando, mesmo assim, não tenho coragem, então eu sonho. Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora tenho de ir para a minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo, e como uma cega perdida num campo, essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me, e que é como dar a mão à pessoa mal assombrada do Deus. E entrar por essa coisa sem forma, que é um paraíso que não quero. Enquanto escrever e falar, vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Nesse terceiro episódio de Literatura Brasileira pelo Mundo, nós tivemos o prazer de receber a poeta, escritora e tradutora argentina Teresa Arjón. E já que ela mencionou os autores João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, gostaríamos de indicar os livros Morte e Vida Severina, de João Cabral, e A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Além disso, os leitores que tiverem mais curiosidade sobre os temas tratados nesse episódio podem acessar o Glossário de Literatura Brasileira para leitores estrangeiros no endereço linguaportuguesa.digital e ali consultar os verbetes relacionados a esses escritores para conhecer mais sobre eles e outros conteúdos da literatura brasileira que podem ser interessantes para os leitores de fora do país. Obrigado pela companhia. No próximo episódio, continuaremos a viagem pela América Latina conversando com mais um escritor latino-americano. Acompanhe a série de podcasts Literatura Brasileira pelo Mundo pelo Spotify e siga o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru, nas redes sociais para ter mais informações e dicas sobre a língua portuguesa e a cultura e a literatura brasileira. Todos os links citados hoje estão na descrição do episódio. Essa série de podcasts foi criada especialmente para apoiar iniciativas de ensino e aprendizagem de língua portuguesa e literatura brasileira no exterior. A Literatura Brasileira pelo Mundo é um projeto de extensão da Universidade de Brasília em parceria com o Instituto Guimarães Rosa de Lima, no Peru.
Obrigado a todos e todas que nos acompanharam e até o nosso próximo encontro. Fiquem agora com a canção Drama, interpretada por Maria Bethânia, precedida de um texto de Fernando Pessoa.